Olá, tudo bem? A gente está aqui com a Inês, que ela simplesmente é a idealizadora desse evento. Muito bom ter a senhora aqui com a gente. Obrigada, Nath. Muito legal também ter você aqui cuidando do nosso Sim. querido podcast. Primeira vez que a gente vai entrevistar ela aqui, então a gente quer saber muita coisa, né? Vamos começar falando um pouco da história do evento? Vamos. Como é que foi? Como é que foi a ideia, assim, o rascunho? Essa história é muito bacana. Eu fiquei 10 anos trabalhando na área pública, eu fui diretora do Teatro Amazonas, fui subsecretária de Cultura, fui presidente da TV Cultura naquela época, e 10 anos se passaram, eu já tinha produtora, mas eu tinha suspendido, porque não podia fazer as duas coisas. E eu pensei, o que vai ser de mim agora, gente? O que eu vou fazer? Mercado totalmente diferente, 10 anos depois, isso era 2009. Eu pensei, eu quero ter uma feira para chamar de nossa. E aí foi quando eu comecei a pesquisar conteúdo, ideias, e aí meus sobrinhos todos, eu tenho 10 sobrinhos, eles todos estavam na fase de escolher a profissão. Todos perdidinhos. E aí eu comecei a conversar com eles, como era esse processo. Alguns deles não moram aqui em Manaus, moram no Sudeste. E eles começaram a me falar das feiras que aconteciam lá no Sudeste. Eu falei, eu vou investir nisso, vou fazer uma feira dessa aqui, mais formatada para a nossa realidade. Foi aí que a gente criou a Feira Norte do Estudante. A gente tinha um conselho jovem, que era formado por vários jovens, entre eles os meus sobrinhos, e tinha um conselho adulto também, que era formado por pais, mães e educadores. Era com eles que eu perguntava, e aí eu levei 6 meses formatando, e depois eu levei 6 meses oferecendo a feira para as pessoas e começando a vender. Em setembro de 2010 a gente fez a primeira edição. Muito legal. Eu lembro que eu estive aqui em 2012. Eu me inscrevi no vestibular da faculdade que eu cursei aqui. Passei, fui bolsista. Legal. E hoje eu tô aqui trabalhando. Olha, muito chique, gente. Toda vez que eu ouço uma história dessa, eu me emociono porque é muito legal, né? É muito gratificante. Eu sempre gostei de educação, eu sou formada em letras, eu dei aula há alguns anos. E é a minha paixão. E eu acho que essa contribuição que a gente dá, ela é intocável, né? Imensurável, porque quantas pessoas se encontram aqui na FNE, né? Tanto que o nosso funk, que fala dos perdidinhos, é muito isso. A gente fica perdido. Eu passei por isso. Eu não fiz a faculdade que para você ter uma ideia, eu tinha 16 anos quando eu tive que escolher a minha faculdade. A maioria, né? A gente vê assim, que é muita pressão. A gente conversou muito sobre isso em outros episódios, de estudantes e professores e representantes de instituições falaram a mesma coisa. É muito difícil essa escolha. É muito difícil. E na minha época, gente, a gente meio que tinha que acertar de primeira. Não tinha essa opção que tem hoje dos pais até te ajudarem. Minha sobrinha, meu irmão falou, não, você vai tentar isso, se não der, você tenta outra coisa. Quando? Na minha época, não. Eu tinha que acertar de primeira. O que eu queria fazer, né? Então, é muito importante esse momento e a gente tratar ele com leveza, como a gente faz aqui na FNE, né? Brincando, se divertindo, porque, né, a FNE é para todos. O patinho tá por todo canto da feira, foi um sucesso. Sim. Todo mundo amando, perguntando onde tem. Pois é, o patinho, agora a gente usou tanto patinho, que agora os patinhos estão lá dentro das salas de palestras. Para a gente ganhar um patinho, tem que participar das palestras. E ano que vem já está previsto assim, uma avalanche. A gente já está fretando o voo para trazer os patos virem voando. É porque, como é muito longe, então eles vão ter que vir de avião para poder vir voando. Não vamos sozinho. cansar eles antes da hora, né? Exatamente. Inês, assim, vamos falar da edição atual agora? Vamos. Eu soube que tiveram novidades esse ano, um novo formato. Como foi a construção disso? Então, foi muito interessante porque quando passou a pandemia, a gente fez a edição de 2023, a gente ficou um pouco impactado porque a gente não teve o resultado esperado em algumas áreas da feira. Sim. E aí eu falei, não, gente, a gente vai ter que parar e vai ter que rever isso tudo, porque não é muito normal uma feira que para a juventude que começou em 2010 querer manter o mesmo formato 10, 15 anos depois, né? Com uma pandemia no meio, onde todo o nosso comportamento foi atingido, mudou completamente. Então,
não ia poder, lógico que não ia dar certo manter o mesmo formato. E aí a gente começou a estudar, a ter ideia, conversar com pessoas, meio que fazer o caminho que a gente fez lá em 2010, Sim. Perguntar o que está funcionando. Recomeçar. Recomeçar. E aí chegou uma hora que eu achei importante achar um educador, uma pessoa da área, para estar ali conosco montando essa programação. Foi quando a gente lembrou do Álvaro Sanches, que eu acho que é um candidato. Ele veio aqui também. Ah, que legal, pois é. E aí o Álvaro nos ajudou a construir essa Feira Norte do Estudante atual, pensando no que está na cabeça dos meninos. E aí a gente foi construindo a cenografia. A gente precisa de apoio, a feira, eu sempre digo, é um legado, não é um evento somente. E a gente conseguiu esse ano fazer uma cenografia linda lá na Sala Grandes Ideias, que a gente queria ter feito nas outras salas também, mas infelizmente não deu. Mas enfim, o conceito está aí, é o começo, é o recomeço. E o conceito é esse, a ideia é ser versátil, é ser prático, é mostrar para as pessoas que hoje o tempo ele diminuiu. Né, o que você levava 4 anos para seguir, agora você consegue seguir em 2, e se você não se atualizar, esses teus 2 vão estar perdidos também. Então, a feira fala muito sobre isso, sobre essa dinâmica do dia de hoje. Sim. E hoje, falando das palestras um pouco assim, você trouxe o Álvaro, a gente já conversou com ele falou o ponto de vista dele. Eu queria entender o seu ponto de vista também, do que você achou mais interessante que não podia faltar esse ano? Olha, o que eu achei mais interessante foi o formato realmente que a gente construiu lá com as palestras em formato de bate-papo, de roda de conversa, né? Nos outros anos eu tinha muita dificuldade de acompanhar, porque eu estou toda hora fazendo alguma coisa. E as palestras eram longas, elas eram. Se eu não pegasse no começo e entrasse na metade, eu ia perder um pouco aquele conteúdo, eu não ia conseguir. E esse ano, não. Como a gente fez rodas de conversas com várias pessoas conversando e interagindo entre si sobre determinados temas, se você assistir 15 minutos daquilo, você aprende alguma coisa. É impressionante. O que eu aprendi nesses 2 dias. Sim. São sacadas, são frases que te inspiram, são histórias, situações que realmente mudam uma chave dentro de você. Gente, eu tenho 60 anos. Com certeza. Né? Então, isso eu acho que foi a coisa mais bacana, mais impactante. Quantas pessoas são envolvidas hoje num evento como esse? Olha, muitas. A gente tem que fazer essa conta. Mas assim, desde o funk, eu estou repetindo o funk porque eu gosto muito dele e eu acho o funk uma sonorização muito legal, e as pessoas estragam o funk com umas letras meio nada a ver que tem por aí, né? O funk foi um oferecimento do Alexandre, que é um dos caras da Sinestésica, que veio aqui também. Pois ele é um Conversamos com ele sobre a Doral, sobre legal. A banda dele. A banda dele é um sucesso, ele que fez, né? Inclusive, esse slogan. Exatamente. E aí, desde a Sinestésica, que não está conosco oficialmente, até Projeção, de todos esses parceiros que vocês veem por aí, gente, eles colocam muita gente na feira, porque é uma estrutura muito grande. Então, acho que assim, por alto, só da nossa parte, a gente deve ter umas 100 pessoas trabalhando, fora o volume de pessoas que trabalham dentro dos estandes, né? Que é uma rotina louca também de atendimento, muita gente girando aí. Então, eu fico muito feliz de abrir oportunidade para todos esses profissionais trabalharem, exporem seus negócios. Temos a feirinha esse ano aqui com comidinhas. E uma coisa legal que eu acho, Nath, é importante frisar, é como a feira é importante para relacionamento, né? Para o que chamam de network, porque aqui estão todas as grandes instituições de ensino. É uma pena que algumas não estão. Mas eu acho que essas que não estão têm a oportunidade de vir aqui olhar e ver a importância de estar aqui dentro. E aí tem essa troca, né? Uma instituição que precisa de uma ação de outra, eles conseguem aqui dentro mesmo fazer esse tipo de relacionamento. Isso é muito bacana. Muito legal, a gente vê que está uma movimentação muito grande. Essa parte da feirinha foi uma ideia muito incrível, que eu acho que atrai mais os jovens também, sim, né? Sim. E para a gente concluir, acho que está todo mundo querendo saber da próxima edição. Vai ter 2026? Já tem spoilers pra gente? Já temos spoilers, já temos data. Olha só, gente, surgiu uma possibilidade 1 ano atrás da gente fazer a Feira Bienal
Mas eu acho que para esse tipo de produto, digamos assim, não funciona. Porque esse assunto é um assunto diário, né? E a educação muda. E a educação muda toda hora. Então a gente não ia dar conta de fazer esse Bienal. Então a feira está confirmada ano que vem. 23, 24 e 25 de setembro, aqui no Plaza. Já tem mapa disponível a partir de hoje para quem estiver interessado em participar. E é isso, o spoiler é que a gente já está fazendo, a gente é muito assim na produtora, a gente esquece de falar que a gente trabalha na IAI Promoções, que é a nossa produtora, que já tem 35 anos e que a gente tem uma metodologia de ainda com a cabeça cansada, mas fresquinha, a gente começa a fazer a avaliação. Então, a gente já está levantando os problemas desse ano, já está levantando as soluções. Então, tem muita coisa legal para vir. Tem parceiros novos, temos McDonald's ano que vem conosco. Legal, e é isso. É isso. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada de novo pela oportunidade. Tem mais alguma coisa que a senhora queira deixar de recado para esses estudantes? Eu tenho. Eu queria dizer para os estudantes que é importante aproveitar quando chega aqui e utilizar esse conteúdo todo que a gente está oferecendo. É parar um pouquinho e dizer, bom, já que eu estou aqui, eu tenho que aproveitar. Então, em vez de ficar sentado ali, pensando, vai assistir uma palestra, tenta prestar atenção, tenta se ligar nisso, porque o conhecimento, gente, é a única coisa que pode nos levar adiante. Nada mais vai nos levar. E no mundo de hoje, quem ganha é quem sabe mais. Eu asseguro isso para vocês, porque a nossa própria escolha de profissionais para trabalhar na feira, como a Nath, por exemplo, é uma escolha muito criteriosa. Então, assim, se a gente não tiver a Nath aqui, a gente precisa ter uma pessoa com o perfil dela, com o conteúdo dela, e isso é dela, ninguém tira. Então, esse lugar aqui, ele é difícil de ser substituído. E a gente só pode querer almejar alguma coisa se a gente quiser ser o melhor. Se a gente quiser, eu quero ser melhor que a Nath, não no sentido de prejudicá-la, mas de tê-la como referência. E assim tem que ser para tudo que a gente faz na vida. E essa é a melhor época para explorar, né? A adolescência ali, 16, 18 anos. Você tem energia, você tem disponibilidade. Precisava de um novo podcast para eu contar para vocês quem foi a adolescente Inês dos anos. Vamos marcar outra sessão daqui a pouco. Mas era basicamente isso. Para que me chamassem, eu ia. É isso. Eu também sempre fui muito assim. E a história mais engraçada eu vou contar aqui. Eu tinha um amigo, naquela época a UFAM fazia os vestibulares com uma contratada chamada. Não era uma contratada, era tipo um núcleo da UFAM que organizava só os vestibulares. Eu tinha um amigo cuja mãe era coordenador desse lugar. E aí ele chegou e disse: vocês não querem trabalhar no vestibular? A gente falou: queremos, jovem, né? A gente quer ganhar dinheiro, quer trabalhar. Então fomos escalados, todos os amigos. Eu fui para uma escola, acho que lá no centro, enfim. Coordenar, ver horário, entregar prova. Eu não era da sala, eu coordenava a escola toda, tá? Beleza. Quando acabou o vestibular, ela veio falar comigo, com a gente. E aí, gostaram? Eu falei: eu gostei, uma experiência muito legal. Mas eu achei assim, muito certinho, muito. Dá pra. A jovem questionadora. Dá pra fazer alguma coisa mais diferente? Assim, tem algo mais diferente que eu pudesse fazer? Ela disse: tem. Você quer ir pro interior? Olha. Eu falei: eu quero. E aí, gente, ela me mandou para Benjamin Constant. Sabem onde fica Benjamin Constant? Benjamin Constant fica lá na fronteira. Você tem que ir de avião para Tabatinga. De Tabatinga você pega um barquinho, mais ou menos 45 minutos, 1 hora, e vai lá para Benjamin Constant aplicar a prova. E lá fui eu. Nessa missão, coordenando. Eu nunca vou esquecer, eu tinha uma mochila laranja, bem forte, uma mochila laranja, tipo laranja de Gari lá do Rio de Janeiro, aquele laranja brilhante, ela era de plástico. No meio do caminho do barquinho, começou a temporal. Meu Deus. Eu tirei todas as minhas roupas de dentro da mochila e botei as provas.
porque eram provas de papel, não tinha internet, não tinha nada disso. Então eu pensei, bicho, eu tenho que chegar lá toda encharcada, mas as provas têm que estar provas têm que estar intactas. Então eu cheguei em Benjamin Constant com tudo que tinha na minha mochila encharcado, mas as provas sequinhas. Então é isso, essa idade, ela te permite esse tipo de coisa e depois não tem mais essa chance, tá, gente? Porque se me chamarem para aplicar provas de Benjamin Constant, eu nem tenho tempo. Tem energia. Tem energia. É isso. Muito obrigada pela participação aqui, pelo evento, né? Que é essa grandiosidade que a gente adora participar e estar. E a gente se vê ano que vem, então, de novo. Por favor, era isso que eu ia perguntar, Nath. Separa suas datas. Com certeza, já vou colocar na agenda. Tá bom. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Uhul!